Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. No vídeo anterior, eu apresentei o significado de salvação em perspectiva bíblica e teológica. E eu disse também que, apesar de ser um presente gratuito que Deus concede a toda pessoa que crê, a salvação é um tesouro valioso que precisa ser compreendido claramente. No vídeo de hoje, vou iniciar nossa prosa tratando sobre o primeiro aspecto da salvação, que é conhecido como regeneração e conversão. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu link e os seus comentários logo abaixo desse vídeo. Nesse momento, quero convidar você a tomar um café comigo e a me acompanhar até o final desse vídeo, nesses 2 dedos de prosa sobre teologia. O que é regeneração? Talvez devêssemos começar com a pergunta: o que regeneração não é? Regeneração, em primeiro lugar, não é batismo. Batismo, apesar de ser um elemento importante na tradição cristã e de representar a regeneração, ele por si só não significa que alguém seja regenerado. Alguém pode ser batizado sem que necessariamente tenha experienciado a regeneração. Regeneração também não é reforma de vida. Regeneração não é um esforço humano para melhorar. Algumas pessoas, após se tornarem cristãs, podem até fazer uma reforma em suas vidas, podem até mudar vários aspectos da sua vivência social, e isso não significa necessariamente que essa pessoa seja regenerada. Então, apesar do batismo ser um elemento importante na fé cristã, e apesar de viver uma vida de acordo com os padrões das Escrituras também caracterizarem um elemento importante da fé cristã, esses elementos por si só, eles não são indicadores de que alguém seja regenerado de fato. Ou seja, é possível você ser batizado, é possível você viver uma vida exemplar, uma vida diferente da maioria das pessoas e mesmo assim não ter experimentado isso. O que é então regeneração? Regeneração refere-se a uma mudança interior que ocorre naquele que alcança a salvação. Às vezes a Bíblia se refere a essa mudança como nascer de novo, como no caso do encontro de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, onde Jesus diz para Nicodemos que, se ele quiser de fato entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Outras vezes, a Bíblia trata de regeneração como ser regenerado ou ser gerado de novo, como a gente pode encontrar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, onde Pedro diz para as pessoas a quem ele encaminha a sua primeira epístola, ele diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Em outras palavras, regeneração é uma obra purificadora e renovadora do Espírito Santo que concede nova vida ao pecador, capacitando-o a crer em Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte sobre isso: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A regeneração é a porta pela qual entramos na salvação. Se não entrarmos por essa porta, não a encontraremos de maneira alguma. De novo, nós poderíamos retornar ao Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, e lá Jesus deixa isso muito claro para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Regeneração é um ato de Deus, pelo qual somos admitidos na sua família, é o nascimento espiritual. Nós poderíamos dizer que regeneração é, de fato, um novo nascimento. Nós lemos no vídeo anterior, e eu apresentei esse texto para vocês, Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, onde Paulo discutiu exatamente essa questão. Ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus graciosamente nos deu nova vida através de Cristo Jesus. Por que nós precisamos ser regenerados? Existem pelo menos 2 razões para isso. Primeira razão, a regeneração é necessária por causa do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versos 10 e no verso 23, ele vai confirmar essa verdade, dizendo lá no capítulo 3:10 que não há nenhum justo sequer, e no versículo 23 do capítulo 3,
Ele vai dizer que todos são pecadores, estão destituídos da glória de Deus. E no mesmo livro de Romanos capítulo 5, versos 12 e 19, Paulo reafirma novamente a nossa condição. Ele diz que Adão pecou e por causa de Adão todos nós pecamos, mas diz que Cristo, ele praticou justiça, Cristo viveu de acordo com o projeto de Deus, Cristo cumpriu o propósito de Deus, e uma vez que o segundo Adão, ele conseguiu agradar a Deus, ele abriu um precedente para que todos aqueles que nele crescem pudessem alcançar o mesmo privilégio. Então nós precisamos ser regenerados por causa do pecado, somos pecadores, o pecado nos afasta, o pecado nos distancia de Deus, nós precisamos de alguém que faça a mediação entre nós e Deus, e nós precisamos de regeneração por causa da santidade de Deus. Levítico capítulo 20, versículo 26, é uma ordem da parte de Deus, uma ordem expressa. Deus diz para o seu povo no Antigo Testamento, e essa fala se aplica a nós hoje também, vós sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, no Novo Testamento, o escritor dessa carta, falando à comunidade neotestamentária, diz que é preciso ter paz com todos e viver em santificação, porque sem a santificação ninguém pode ver a Deus. Então a necessidade de regeneração está vinculada ao fato de sermos pecadores e ao fato de Deus ser santo. Eu, na condição de pecador, não posso me apresentar diante do Deus que é santo. Alguma coisa precisa acontecer nessa natureza pecaminosa que eu herdei do meu primeiro pai Adão, e a regeneração ela entra exatamente nesse particular. Regeneração é uma obra exclusiva de Deus, Deus é quem faz, é um milagre dele. O ser humano ele tem uma participação ativa no processo, mas a participação do ser humano nesse processo é permitir a ação de Deus em sua vida. O Evangelho de João, capítulo 1, os versos 11 a 13, eles resumem de forma muito clara o nosso papel nesse processo de regeneração, que é o milagre de Deus. João diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa participação ativa do ser humano, marcada pela fé no sacrifício substitutivo de Jesus, e pelo arrependimento, a tristeza pelo pecado, ela poderia ser chamada de conversão. O que é conversão? Então, a conversão é o ato do pecador afastar-se do pecado e voltar-se para Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, nós temos a informação de que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que crê, a fim de que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos capítulo 2, versículo 38, no primeiro sermão de Pedro, após o Pentecostes, diante da angústia das pessoas que haviam ouvido a sua mensagem a respeito de Jesus e a respeito do juízo que haveria de cair sobre os pecadores, eles questionam a Pedro o que é que eles podem fazer em relação àquilo, e Atos 2,38, Pedro dá a resposta: arrependei-vos. Então é preciso crer em Jesus, é preciso arrepender-se, e a conversão fala exatamente disso, fala exatamente de uma posição ou de uma disposição que o ser humano tem de crer na boa notícia e de se arrepender. Eu considero regeneração e conversão como sendo a face e a contraface de uma mesma moeda. Regeneração é uma obra sobrenatural, é um milagre que Deus realiza no interior do ser humano, que muda radicalmente sua natureza. Esse milagre Deus realiza por graça, é graça e nada mais que graça. O ser humano não faz absolutamente nada para receber esse milagre. O resultado desse milagre, o resultado dessa obra sobrenatural de Deus, nós chamamos isso de novo nascimento, de nova natureza ou de novo homem. E uma coisa interessante em relação à regeneração é que regeneração é uma obra que só Deus de fato consegue enxergar. Só Deus, que transforma a natureza humana, que transforma o seu interior, é que consegue enxergar esse milagre. O que é que seria a conversão? Já que regeneração e conversão seria a face e contraface de uma mesma moeda. A conversão seria a resposta que o ser humano dá ao milagre do novo nascimento. Deus faz um milagre, Deus gera nova vida no pecador, e uma vez que a pessoa recebe essa nova vida que Deus concede, ele dá uma resposta a esse milagre. E como é que o ser humano responde a isso? Ele responde com fé
à oferta de salvação que Deus oferece através de Jesus, ele responde abandonando o pecado e se voltando para Cristo. Enquanto que regeneração é um milagre, é uma obra que Deus realiza em nosso interior, e só Ele enxerga, a conversão, ela já é uma obra exterior, é algo que as pessoas conseguem ver, que as pessoas conseguem enxergar, uma vez que conversão fala de mudança de atitude. Eu estou respondendo conscientemente, através da fé, a oferta que Jesus me fez, eu estou abandonando o pecado e eu estou me voltando para Cristo. Tudo começa por aqui, pela regeneração. Porém, isso é só o começo. A regeneração, conversão é apenas uma das muitas facetas que envolvem o milagre da salvação. Quer saber mais sobre o assunto? Nos próximos vídeos continuarei tratando das outras facetas da salvação. Aguardo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.